Olá! Normalmente, quando pensamos em ecologia, desperdício, lixo, reciclagem, lembramos do plástico, do metal, da madeira e do tecido, mas esquecemos que o assunto ele é muito mais abrangente. Um dos itens de maior desperdício é o resíduo alimentar, por ser um produto altamente perecível e de fácil descarte. Porém, é possível resgatar este descarte e transformá-lo em alimentação saudável antes dele se tornar apenas lixo. Para entender um pouquinho mais, conversaremos hoje com Renata Gonçalves, presidente do Good Truck Brasil, logo após a nossa vinheta. Olá, Renata, tudo bom com você? Oi, Renata, tudo bem? E você? Tudo jóia, tudo bem. Até brinquei com você agora há pouco, né? A Tudo gente aí é xará duplamente, né? Tanto Renata quanto Gonçalves, que eu também tenho Gonçalves aqui no sobrenome. E, Renata, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, me fala um pouco sobre a sua formação e sua experiência profissional. Com certeza. Primeiro, agradecer o convite. É sempre muito legal estar aqui podendo contar um pouco do nosso trabalho. Eu sou, na verdade, tenho uma formação um pouco diferente do que eu faço hoje. Sou arquiteta urbanista de formação. Sou super jovem, acho que dá para já para imaginar. Eu me formei em 2019 e durante a pandemia eu conheci o Good Truck, comecei a voluntariar como coordenadora na cidade de São Paulo e eu me apaixonei por tudo que estava acontecendo ali, busquei outras formações em impacto social, captações de recurso, entre outras frentes ali do terceiro setor, buscando sempre, é claro, entender cada vez mais e utilizar o que eu aprendi como arquiteto urbanista e também como trabalho em prefeitura, que eu tive durante o estágio, como trabalho em representação gráfica, que eu também tive bastante durante ali o período que eu trabalhei como arquiteta, para entender mesmo como a gente consegue fazer processos mais colaborativos dentro da comunidade e o que a gente consegue realmente trazer para as discussões sociais de uma forma geral. Então, a minha formação ela é muito mais ampla e eu venho especificando e venho trabalhando também para cada vez mais conseguir contribuir dentro das outras frentes ligadas a também o nosso trabalho no Butchwork. E aproveitando, conta o que é o Good Truck Brasil, qual é a sua principal ali atuação, para a gente conhecer também um pouquinho. Perfeito. O Butchwork Brasil é uma instituição de terceiro setor, então a gente é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha levando alimento de onde sobra para onde falta. Então, dentro desse processo, a gente alimenta hoje cerca de 800 famílias por semana com alimentos saudáveis e nutritivos. E, para além disso, a gente trabalha tanto a causa do desperdício de alimentos, onde esses alimentos seriam descartados por perderem valor de mercado, mas são destinados a essas famílias, quanto ao combate à fome, estando diretamente na comunidade com outros muitos projetos que a gente pode conversar durante o nosso tempo por aqui. E, Renata, é uma coisa assim super complexa para quem está no segmento alimentar, né? Pelo menos até onde eu acompanho as discussões. Porque a gente sabe que tem muitos alimentos que, de fato, acabam não sendo consumidos, né? Principalmente aí nas redes de comida rápida, né? Ah, e e daí elas acabam descartando no lixo pelo receio de eventualmente uma pessoa comer, né, elas destinarem para alguém que precisa, essa pessoa comer, passar mal e falar que foi em razão, então, de determinado restaurante, de determinada marca. Eh, como como que é realizada, então, essa seleção de alimentos, né, por vocês, compatíveis aí com o consumo seguro? Na verdade, é um grande mito que a gente tem dessa questão realmente essa questão do passar mal com o alimento. Hoje a gente tem uma lei, que é a 14.016, que prevê sim a doação de alimentos e que também isenta aquele doador de qualquer questão legal, contanto que tenha sido, obviamente, um produto dentro da data de validade, com uma qualidade tanto estética quanto odor, enfim,
tudo realmente dentro dos parâmetros legais. A gente tem isso e também temos um guia de doação de alimentos pela Anvisa, que também permite diversos tipos de doação e de tipos de alimento. Hoje o Good Track a gente tá principalmente na etapa da cadeia, onde a gente está falando dos alimentos in natura, então principalmente frutas, legumes e verduras, e dentro de varejistas e distribuidores de alimento. Então a gente passa buscando esse excedente alimentar, que como eu já comentei, é porque perdeu o valor de mercado, e não valor nutricional, e não qualidade, mas porque às vezes é aquele alimento que está ali com alguma perda estética, ou porque aquele supermercado só vai esvaziar a gôndola porque vai receber outro produto, tá? Então tem várias coisas que podem acontecer, e a gente então destina isso para as comunidades. Tem todo um processo de triagem, diversos protocolos que passam aí desde o motorista que faz essa entrega até a comunidade que recebe, mas a gente consegue aí atuar de forma efetiva, pensando realmente nesse combate à fome e desperdício de alimentos no Brasil. Tá, perfeito. Mas essa atividade que vocês fazem é mais com o setor varejista, né? Não seriam com restaurantes com alimentos prontos ali que de repente já ficam meio semi-prontos, por assim dizer, né? Não, é só a varejista mesmo. Não, a gente não trabalha com restaurantes ainda, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, mas a logística é extremamente complexa e para garantir essa qualidade, realmente tem que ser um projeto de muita qualidade e que demanda muito investimento também. Então a gente tem estudado formas de trazer essa frente de trabalho, mas hoje a gente atua principalmente dentro desse foco do varejista e distribuidor, e a gente está agora estudando muito a cadeia também do produtor, que é responsável aí por 30% de tudo que é desperdiçado hoje no país. Então, hoje, nos restaurantes especificamente falando, a gente tem muita vontade de participar desse processo, mas realmente é algo que está sendo estudado com bastante cuidado para a gente conseguir fazer o melhor serviço possível. Não, perfeito. E é muito alimento desperdiçado, né? 30% realmente é um número relevante. E, Renata, me conta uma coisa: as empresas parceiras, elas ajudam nesse processo de seleção do que vai ser utilizado na composição da alimentação dessas comunidades assistidas? O nosso doador de alimentos, sim, ele passa por esses alimentos passam por uma triagem até chegar na comunidade. E uma outra possibilidade que a gente tem também são os nossos voluntariados corporativos, onde a gente leva empresas para dentro da comunidade junto com a gente, ou para cozinhar esse alimento e entregar também essas refeições prontas, ou mesmo para esse processo de triagem e entrega desses alimentos em natura. Então, dentro desses dois momentos, as empresas parceiras podem estar com a gente, tanto empresas financiadoras quanto empresas doadoras de alimento, mas a operação ela é muito direcionada também para que a própria comunidade tenha essa autonomia de distribuição e, claro, prestação de contas de tudo que está acontecendo, que geram os nossos relatórios, né? Que todos os meses a gente tem relatórios de atividade sobre o que aconteceu. Então, tudo isso todo esse processo é bem transparente e a gente sempre convida empresas para estarem com a gente, pessoas, no geral, que quiserem conhecer o trabalho. Bacana. E como que funciona a logística que envolve desde a captação do alimento, preparação até a entrega desse alimento? Hoje a gente tem uma operação logística que ela é, na verdade, terceirizada a partir de motoristas que são treinados ali dentro dos nossos protocolos de operação. A gente tem combinado já com os mercados e varejistas os dias de coleta, o que a gente vai coletar, como é que vai funcionar todo esse processo de coleta. E direto o caminhão sai do galpão do supermercado ou do distribuidor e vai direto para a comunidade. Então, o que acaba acontecendo é que produtos chegam ainda mais frescos ali dentro, porque não precisa passar por outros processos dentro dessa cadeia. Em alguns momentos específicos, a gente processa esses alimentos, que são nas nossas ações de cozinha. E aí, dentro dessas ações de cozinha, a gente distribui o alimento pronto, tanto em parceria com empresas, quanto com os nossos voluntários internos mesmo. E aí a gente entrega as marmitinhas, todas saudáveis, de alimentações vegetarianas, para compor realmente a questão nutricional daquelas famílias que recebem o alimento. Outras vezes, elas recebem e levam para casa kits de 6 a 8 quilos de alimento, que elas podem consumir durante a semana nas suas próprias casas, e
trazer junto outros itens da cesta básica que elas já recebem dentro de outros programas sociais. E aí a ideia realmente é alcançar o nível nutricional, que hoje a OMS indica que seja ao menos 400 gramas de alimento fresco que é consumido, né, frutas, legumes e verduras por dia. E então eles podem fazer esse consumo, e hoje essa logística ela é responsável pela entrega de 26 toneladas de alimento por mês em 6 cidades pelo Brasil. Então essa operação ela é toda gerenciada pela nossa equipe, a gente tem uma equipe também contratada que cuida desse processo, e a gente consegue então fazer essa destinação desse alimento a menos de R$ 1 o quilo, de acordo com os nossos gastos relacionados à logística e à equipe. Então, é uma operação que tem sido muito efetiva e que tem conseguido redirecionar realmente muito alimento, mais de 800 toneladas aí nos últimos anos. E quais são as cidades hoje atendidas? Hoje a gente está nas capitais de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e estamos também em Campinas e Juiz de Fora, que são cidades um pouco mais do interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais. E, Renata, é só para periferia de centros urbanos ou vocês também atendem comunidades rurais? Hoje a gente está em comunidades periféricas urbanas, das mais diversas, tanto mais centrais mesmo, quanto mais periféricas. E a gente está agora estudando melhor esse processo realmente de como a gente vai chegar na ponta do produtor. E aí, quando a gente fala da ponta do produtor, a gente fala dessas comunidades mais rurais. Hoje a gente trabalha exclusivamente com as comunidades urbanas. Tá, perfeito. E me conta uma outra coisa, né? Apenas a entrega de alimentos que vocês realizam ou tem alguma outra ação também envolvida, como eventualmente aí educação nutricional para as famílias, como evitar o desperdício, já que, né, o core de vocês é esse? Vocês procuram alinhar essas ações? Sim, com certeza. A gente aqui no Good sempre trabalha com comunidades apadrinhadas. Então, as comunidades elas recebem semanalmente os alimentos dentro das comunidades, assim como outras atividades. Então, hoje a gente tem desde ativações de atuação comunitária, que são as ações de cozinha de distribuição de alimentos, são Páscoa, Dia das Crianças, Natal, entre tantas outras atividades que são realizadas ali, como também a gente fala de educação nutricional e atendimento nutricional que está sendo desenvolvido agora. Então, na parte de atendimento de educação nutricional, a gente tem uma iniciativa específica que chama Saberes e Sabores, que a ideia é realmente basear as informações que são passadas para a comunidade a partir do Guia Brasileiro de Alimentação, e até para a gente conseguir falar do alimento muito mais do que você precisa comer para se alimentar, para se manter saudável, mas também como o alimento pode ser uma grande ferramenta de conexão entre a família e tudo que a gente pode fazer realmente para além do só comer e ter o prazer de comer uma comida saudável, muita escuta também para entender da comunidade o que é local, o que é comida afetiva, o que eles consideram comida saudável, e não simplesmente chegar trazendo um conteúdo que pode ser muito raso dentro dessa frente para eles, já que está muito fora da realidade. Então a gente trabalha todos os conteúdos de não desperdício, receitas de aproveitamento integral, receitas sobre como você conserva o alimento, como você congela o alimento, enfim, tudo isso a gente traz dentro das atividades de educação também. Tá. E essas atividades de educação, Renata, elas são voltadas também para crianças ou só, na verdade, acaba englobando aí os pais ou os mais velhos? Porque, assim, eu vejo, né, pelo menos um pouco da minha experiência, se a gente coloca a criança nesse processo, a criança passa a cobrar do pai a questão, né, dos alimentos mais nutritivos, de ter realmente uma mudança de hábito no dia a dia. Então, vocês focam nisso também? Ou fazem algum trabalho? Sim, a gente dentro da metodologia dos Saberes e Sabores, ela na verdade cuida de 3 públicos-alvos. A gente começa com as chefes de família, trazendo esses conteúdos mais básicos e sobre realmente a cozinha, né, como conservar e tudo mais. As crianças entram nesse segundo público-alvo, e aí tivemos já experiências das crianças fazerem, por exemplo, bolinho de feijão, hambúrgueres de feijão,
e adorar, e aí depois sempre falar, olha, eu falei para minha mãe fazer bolinho de feijão. Então a gente traz as crianças dentro desses momentos e no último processo de trimestre a gente fala com a comunidade como um todo. E aí a gente traz todo mundo para essa grande conversa para a gente realmente conseguir deixar todo mundo na mesma página ali daquele conhecimento. Ah, bacana. E quais são as ferramentas, né, que auxiliam vocês a atingir essa eficiência? Que você comentou até da questão do custo, né, que realmente é super baixo, mas tem alguma ferramenta que vocês utilizam, né? Não sei, pesquisa, índices governamentais, enquetes? Com certeza, a gente hoje tem uma pesquisa própria que a gente aplica dentro dessas comunidades para identificar o grau de insegurança alimentar das famílias a partir da escala brasileira de insegurança alimentar. Então, apesar de ser uma pesquisa própria, é baseada nesse estudo que é brasileiro. E, para além disso, a gente está sempre de olho em todos os dados de todas as pesquisas que saem de todas as plataformas e sempre olhando realmente também nessas questões territoriais a partir de IBGE e outras questões que também trazem esses assuntos mais ligados à questão de pobreza, desemprego, que também esbarram muito dentro desses cálculos de insegurança alimentar, né? Porque quem não tem emprego consegue comer, né? Então, esses momentos também a gente olha esses índices de forma bem ampla, realmente, e a gente faz uma gestão de dados muito completa também para a gente identificar e ter esse acesso a esses dados de forma sistematizada. Tá. E como que fica também a avaliação dos resultados da AgroTruck? Como que vocês abordam isso? A gente tem hoje uma série de indicadores que são desde famílias atendidas, quantidade de alimentos entregues, quantidade de CO2 que é capturado também por não termos a emissão por conta do alimento não ser desperdiçado, entre outros vários indicadores que são mapeados semanalmente dentro da nossa operação e todos são compilados realmente dentro de uma plataforma e uma tecnologia que a gente desenvolveu aqui para fazer sentido para dentro da nossa operação. E a gente consegue, então, ter esses relatórios de todos os meses, que são relatórios de cerca de 26 páginas. Então, são relatórios extensos de todas as atividades que aconteceram, com todas as atualizações de indicadores e todas as coletas que foram realizadas também naquele mês. Então, todo esse processo é realmente muito cuidadoso e realmente muito sistematizado, né, realmente, para a gente conseguir ter os melhores resultados em relação aos nossos números e os números mais reais e fiéis realmente à operação. Então, com fotos de todas as entregas, de todas as famílias que recebem, tudo realmente é bem redondinho para que a gente consiga ter todas as informações, para além de, é claro, um financeiro milimetricamente calculado e controlado, com todas as notas fiscais e todo o processo de transparência. E sempre disponíveis para mostrar qualquer material que qualquer pessoa tem interesse em olhar e entender como funciona. Então, a gente trabalha muito com essa questão de transparência como um grande cerne, realmente, da nossa instituição e da nossa operação. Não, muito bacana. Assim, muito bacana o que vocês privilegiam, né? Até a questão das emissões, do computar a questão das emissões dos gases de efeito estufa, só o evitar, né? Já é muito bacana esses índices e essas questões aí que vocês analisam. E, Renata, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você tem para deixar aqui para a nossa audiência? Bom, na verdade, acho que o meu convite fica para que a gente comece a prestar mais atenção e fazer todos os nossos processos da alimentação com mais atenção, onde a gente consiga realmente diminuir nosso desperdício dentro das nossas próprias casas, mas também convidar para que cada um também comece a olhar um pouco mais desse ambiente coletivo e incentivar alguma instituição que para vocês faça sentido. É muito importante para as instituições receber trabalho voluntário, receber valores financeiros, receber apoio também voltado a pessoas que tenham aí um cargo executivo e conhecimentos que possam ajudar também dentro dessa questão, dentro do pro bono. Então, meu convite fica para que a gente esteja sempre mais atento a olhar para quem está do nosso lado, entender que essa realidade da fome ela é uma realidade que acontece muito no Brasil.
que eu sempre falo, se você não conhece alguém que está passando fome, você está dentro de uma bolha, porque no Brasil a gente tem, hoje, 1 a cada 4 brasileiros em algum grau de insegurança alimentar, e enquanto isso a gente está aí jogando 55 toneladas de alimentos todos os anos no lixo. Então, vamos fazer esses processos de forma mais atenta, trabalhar para quem está mais privilegiado, trabalhar o uso integral desses alimentos, e realmente a gente se conscientizar e trazer essa consciência para quem também está do nosso lado. Então, acho que meu convite fica muito para esse momento de realmente olhar para dentro e entender como você pode fazer parte, seja lá qual for a atuação que faça sentido para você. Renata, parabéns aí pelo programa de vocês, viu? Muito bacana. Eu acredito que é um programa que vai crescer bastante, né? Até pelo que a gente precisa por esses números que você trouxe. Então, realmente muito bacana e queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigada a você, Renata. Um grande abraço e foi um prazer estar aqui com você. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Renata Gonçalves, presidente do Good Truck Brasil. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.